agora iniciei a gravação, aí depois eu disponibilizo para vocês lá no canal, mando o canal. Bom, primeiro assim, gente, ainda não tô com acesso no Moodle, e então eu vou aguardar talvez até o fim dessa semana. Se eu não conseguir o acesso no Moodle, aí eu vou criar provavelmente algum outro modo de fazer isso, que provavelmente vai ser um Google Classroom. Então eu vou criar uma sala lá, que aí fica um pouco mais lógico a maneira da gente enviar e receber arquivos. Então talvez tenha novidade agora para essa semana. Quanto ao exercício, vocês vão ver que na verdade todo o DIC que a gente precisa fazer, não sei se vocês se deram conta, mas todo o DIC ele está aqui. Ó. Então tudo que a gente precisa fazer está aqui. Ó. Análise de experimentos de vocês, quem for fazer um delineamento inteiramente casualizado, ela está aqui. Ó. Então aí dá para nós condensar ainda isso em 10 linhas de código, está feita a análise do experimento de vocês, para cada variável, óbvio. Tudo o que tem antes aqui é uma discussão que eu queria fazer com vocês, e aí eu já deixei isso tudo no código, porque quando a gente trabalha com experimentação, que é boa parte da base dessa disciplina aqui, a gente está falando de alguns modelos estatísticos, que tudo que a gente está fazendo é modelagem, né? São modelos estatísticos, que eles têm uma série de pré-requisitos, vamos imaginar assim, porque quando a gente trabalha, voltando, quando a gente está lá na estatística, o modelo que a gente vai usar depende muito da quantidade de dados que a gente usa. Por exemplo, eu trabalho muito com técnicas, com algoritmos de machine learning. Quando a gente está trabalhando com machine learning, a gente entende que a quantidade de dados é grande. E aí, estatística, a gente está falando de um N com certeza maior do que 30. E aí, esses algoritmos, ou machine learning, se vocês forem para a parte de ciência de dados, ou o pessoal que trabalha com modelagem, vocês vão ver que tá na moda, está sendo muito usado diversos algoritmos de machine learning, como decision tree, regressão, vários tipos de regressão, regressões lineares, regressões logísticas, que mais as árvores de decisão, né, que são as decision tree, random forest, que na verdade são conjuntos de árvores de decisão. Tem outros algoritmos também, como as redes neurais, que também estão sendo bastante usadas. Todos esses são abordagens estatísticas, são modelos que eles requerem uma quantidade grande de dados. E eu estou falando uma quantidade bem maior do que usualmente a gente obtém nos nossos projetos. Então, cada um de vocês aí vai ter talvez dezenas de dados para trabalhar de todos os tratamentos que vocês forem trabalhar. Então, existe um ramo específico da estatística que trabalha com isso, que é a experimentação. Então, o que a gente faz? A gente tem um controle extremo da produção dos resultados para a gente não precisar produzir uma grande quantidade de resultados. Imaginem, por exemplo, que para vocês usarem alguns desses algoritmos, teriam que produzir um N igual a 100, 200 ou 1000. Então, vocês provavelmente num doutorado vocês não conseguiriam nem terminar as análises de vocês. Sem falar que os orientadores de vocês, ao invés de ter 5, 10, 15 orientados, eles poderiam ter um porque não teria dinheiro para fazer análise para todo mundo. Então, a experimentação, se ela nos restringe um pouco do ponto de vista de análise estatística, e restringe no sentido de ter um número limitado de ferramentas que a gente pode usar, por outro, ela permite que a gente faça muito mais coisa. Então, a gente trabalha com um controle muito grande dos experimentos. Se vocês leram aqueles capítulos iniciais que eu mandei para vocês, vocês viram isso. A necessidade de controle experimental, justamente para que a gente possa usar essas técnicas que a gente vai falar agora nas próximas aulas. E o DIC é a mais simples de todas,
que é o delineamento inteiramente casualizado, que é onde todos os tratamentos e suas repetições, elas têm a mesma chance de cair em qualquer uma das unidades amostrais dentro do nosso desenho experimental, dentro da nossa área experimental, e entende-se que toda a área experimental é homogênea, ou seja, nenhum tratamento, nenhuma repetição, ela vai ter alguma diferença do ambiente em relação a outras. Ou, se existir, ela vai ser essa variação, ela vai ser, a gente pode descartar ela não vai ser grande o suficiente, ou tem que ser muito menor do que a diferença que vem dos tratamentos. Então, essa que é a ideia central por trás desse tipo de delineamento. Então, não existe controle local. Então, todos os tratamentos, com suas repetições, eles são alocados ao acaso dentro do nosso desenho experimental. E por que eu estou falando tudo isso? Para dizer o seguinte, quando a gente trabalha com um conjunto grande de dados, por exemplo, com machine learning, a gente não tem muitos pré-requisitos para os dados. Então, no máximo, se os dados são numéricos ou não numéricos, e mesmo isso a gente consegue trabalhar. Aqui não, aqui a gente tem uma série de pré-requisitos para os dados. Por quê? Porque esses modelos que a gente vai usar para analisar os nossos dados, eles foram feitos dentro de uma estrutura que a gente não pode mexer muito nessa estrutura. Porque se a gente mexer, a gente já está usando inadequadamente aquele modelo. A gente teria, por exemplo, que colocar outros termos na equação do modelo. Então, matematicamente, isso é o que a gente deveria fazer. Então, por isso que a gente não pode sair de certos pré-requisitos desses modelos. Então, por exemplo, quando vocês leem lá que os dados precisam ser normais e eles precisam ser homocedásticos. Então, esses são os dois principais requisitos dos dados para a gente trabalhar sem nenhum tipo de transformação. É óbvio que a gente pode também transformar os dados, o que não é ideal, mas pode ser feito. Então, eu preparei esse início de código justamente para a gente conseguir checar se os nossos dados eles são aderentes aos pré-requisitos. E eu vou comentar um pouco sobre o quão rigoroso a gente deve ser ou não em cada um desses pré-requisitos enquanto estiver comentando o código. Certo? Não sei se ficou claro essa primeira parte. Tem alguma dúvida? Vocês podem ir me interrompendo, assim, fazendo perguntas, ou aqui no chat, ou podem fazer por voz aí mesmo. Bom, primeiro, essa parte de cima... Então, quando a gente quiser fazer uma análise, a gente vai pegar os pedaços prontos já e só vai rodando com os resultados que a gente tem. Por exemplo, pega no Excel lá os resultados do experimento, por exemplo, larga aqui e só vai rodando, é isso? Isso, o único cuidado que você vai ter que ter é, primeiro, carregar o arquivo certo, né? E garantir que a estrutura do teu arquivo ela esteja da forma correta, correta não, ela esteja de uma forma que o código analise corretamente ela. Eu também vou fazer esses comentários pontualmente aqui no código, quais são os cuidados que vocês têm que ter para não rodar nada diferente. Oi, pode falar. Não, é isso aí, porque na verdade eu tive ajuda aí dos colegas, né? Na verdade, do colega, porque eu, na verdade, não sabia nem por onde começar ali, né? E então, agora eu já acho que peguei um pouco ali, mas se puder esmiuçar bem, eu agradeço. É essa a ideia, agora eu vou esmiuçar para vocês entenderem. Bom, primeira coisa, então eu vou ensinar, enquanto eu vou falando, a gente não vai falar só do DIC hoje, a gente vai falar bastante de R também, então eu vou dando algumas dicas para vocês que ajudam bastante depois na hora de vocês organizarem os códigos de vocês. Então, como eu estou usando o Markdown, que é a Sabinha que está aqui, ela é um Markdown, né? Vocês viram que em alguns locais eu coloquei um jogo da velha, né? Um hashtag na frente.
Então, quando tem esse hashtag, significa que ele não... Primeiro, ele só roda, quando estou usando o Markdown, o que está dentro dos chunks, o que está nesses quadrados aqui. Que ele é marcado por esses 3 símbolos aqui tipo, uma aspa ao contrário. Eu não sei exatamente como é que chama esse símbolo. Mas ele é normalmente ele está na mesma tecla do abre aspas lá, mas ele é uma aspa só. Então são 3 aspinhas que ele abre e fecha um chunk. Vocês também podem, se vocês olharem aqui, quer ver? Eu vou abrir um chunk. Então eu posso apertar Ctrl Alt I. Vocês viram que ele criou um chunk aqui? Então essa é uma tecla de atalho. Tem várias teclas de atalho no R. Essa é uma tecla de atalho para eu criar um chunk. Se vocês quiserem escrever também um chunk, então veja que eu estou aqui no meio aqui na linha 33, estou ali no meio, posso colocar lá as aspinhas, né? Não é o acento, é a crase, não é a aspinha. Estou falando errado. Então, eu coloquei 3 aspinhas, aí eu boto a chave, boto um R, fecho a chave, aí boto mais 3... Ó, vocês viram que ele fechou um chunk aqui? Então eu posso fazer no braço também, não é muito elegante isso, né? Mas também é possível. Então eu sempre uso o Ctrl Alt I, ele funciona bem. Para criar um chunk. Então ele sempre vai rodar, então isso vocês já devem ter notado, que ele só roda o que está dentro dos chunks. O que não está nos chunks ele não roda. E aí, quando eu coloco fora do chunk esse hashtag, vocês vão ver que ele cria aqui, ó, ele tem esse botãozinho aqui, ó, Show Document Outline, que vocês também podem acessar com Ctrl Shift O. Então, podem deixar aqui, eles querem procurar alguma coisa, ele cria um índice. Então, cada vez que eu colocar um asterisco aqui, ó, ele vai jogar para cá. Então, por exemplo, quero colocar aqui, ó, índice 1, vou colocar assim. Índice 1. Viram que ele criou um índice 1 lá do lado? Aqui ele criou índice 1. E aí eu vou querer colocar um índice 2 como se fosse um recuo do índice 1. Então eu coloco aqui, índice 2. Viram que ele colocou recuado aqui? Então, isso por que é legal? Isso aqui é legal porque depois eu consigo navegar. Então, por exemplo, eu estou lá fazendo a nova, e aí eu estou, tá, beleza, estou trabalhando aqui, mas deu um problema lá no carregar os dados. Então, o que aconteceu? Será? Ou por que ele não está achando os dados? Então, no caso, eu organizei aqui, por exemplo, ativar pacotes, carregar dados, análises preliminares, a nova e comparação de médias. Então, são os tópicos que a gente vai ver na aula de hoje. Então, eu quero subir, estou aqui na nova, lá embaixo, estou lá na linha 140 e poucos. Eu quero ir lá no carregar dados, eu só clico ali, ó, ele já me leva o cursor lá para cima. Então, quando a gente tem um código grande, claro que aqui vocês podem ter uns de toda a disciplina, por exemplo, e aí ter todas dentro do mesmo código, vai ficar um código bem comprido. Ou, às vezes, uma única análise, o pessoal que trabalha com quantidades grandes de dados, às vezes eles têm código, eu já vi códigos de 900 linhas, é um troço absurdo, assim. Mas aí já é um índice, o cara já está muito maníaco, assim. Já é um alto consumidor de café, quando o cara chega num código desse tamanho. Então isso eu estou mostrando para vocês só para ajudar a organizar os códigos, vocês podem ir usando daqui para frente. E aí vocês, se quiserem, podem esconder aquele índice. Então, esse primeiro chunk aqui, que eu chamei ele de ativar pacotes, o que é? Eu posso ter os pacotes no R eles podem estar de 3 diferentes formas. Ou eles podem não estar instalados, ou eles podem estar instalados e não carregados, ou eles podem estar instalados e carregados. E ele só vai funcionar quando eles estiverem no status instalado e carregado. Então, para que eu possa utilizar uma função, de novo, as funções são todas, isso aqui, por exemplo, é uma função. Ó. Função é todo o comando que ele desencadeia uma ação dentro do R. A gente pode imaginar isso. Então, a função é todo aquele comando que eu dou que vai ter alguma ação.
E o pacote, ele é um conjunto de funções para um fim específico. Então, eu tenho, por exemplo, pacotes que são só para visualização gráfica, ou eles se importam com visualização gráfica. Então, dentro desse pacote, aqui a gente pode dar como exemplo o ggplot. Então, o ggplot 2, que é o mais novo, ele é um pacote onde ele tem uma série de funções, funções próprias dele e funções acessórias que ele busca de outros pacotes, que ele utiliza basicamente para fazer gráficos. Então, ele está interessado em fazer gráficos. Então, essas funções elas são agrupadas dentro de pacotes. Pacotes são grupos de funções. E aí nós temos duas maneiras de instalar pacotes. Ou vir aqui no Install, tem esse botãozinho, ó, e aí vocês podem clicar no Install. E aí ele vai abrir essa janela e vocês podem, sei lá, colocar aqui, por exemplo, um de... sei lá, análise bayesiana, por exemplo. Bayes for Psy. Então isso aqui é um... Aí ele começa a mostrar já, né? Todas as funções que tem, ou todos os pacotes, na verdade, que tem esse nome aqui, Bayes. Então, aqui tem diversos pacotes para análise bayesiana. E aí eu venho aqui em Install, ele vai instalar. Essa é uma maneira, eu prefiro sempre, quando eu vou fazer uma análise, eu colocar aqui os pacotes que eu preciso para aquela análise. Então, o que acontece? Eu vou fazendo análise, vou desenvolvendo meu código, e às vezes eu preciso de um pacote. Então, porque muitas vezes a gente vai copiando da internet, de diversos locais, e vai incorporando no nosso código o que a gente precisa fazer. E aí lá de repente eu estou lá na linha 100 e poucos e precisa um pacote. Aí imagine se naquela linha eu venho aqui, instalo um pacote, beleza, ele vai ficar instalado nessa execução. Só que a hora que eu for executar, passar o código, por exemplo, para um colega, ou for executar numa outra máquina, ou, dependendo do modo como eu salvar o R, se eu não salvar num projeto, ou não salvar uma cópia exata do que estava aberto aqui, cada vez que eu for executar, eu vou ter que reinstalar, ou reinstalar, se for uma máquina que não esteja instalado, ou então eu vou ter que ativar de novo aquele pacote. Então, eu estou lidando lá no meio, então por isso que eu sempre deixo um chunk aqui que é só para instalar e para ativar os pacotes. E aí são esses dois comandos que tem aqui. De novo, vejam que eu coloquei aqui uma hashtag na frente do install packages. Por quê? Se eu executar o chunk sem esse hashtag, ele vai instalar. E vocês vão ver que tem muitos pacotes que às vezes demoram para instalar. E outra coisa, não tenho por que instalar sempre um pacote que já está instalado. Não existe por que eu fazer isso. Então, eu sempre deixo nos meus códigos aqui o install. Por quê? A hora que eu pegar esse código e passar para vocês, por exemplo, já está registrado aqui quais são os pacotes que vocês vão ter que instalar para esse conjunto de análise que a gente fez aqui. Então, eu estou desenvolvendo código, se eu preciso instalar um pacote lá no meio, eu venho aqui para esse chunk e vou deixando ali. E já coloco ali. E aí sim, aí o que eu posso fazer, cada vez que eu vou executar, eu venho aqui e simplesmente ativo o meu pacote. Então, é o que eu fiz, vocês viram que ele rodou aqui, né? Então, ó, aí eu uso o install.packets e aí coloco o nome do pacote e ele vai instalar. E o library, ele é para ativar os pacotes. Então, eu venho aqui e ativo. Pronto, está tudo ativado. Então, se vocês forem ver, aqui em pacotes, vamos pegar, por exemplo, o ggplot. Vou mostrar outra maneira. Vocês viram como eu dei o comando library agora? Vocês vão ver que ele está aqui. O ggplot está com um visto aqui dentro do quadradinho, né? Isso quer dizer que ele está ativo. Então, todos os pacotes que aparecem aqui são pacotes que estão instalados na minha máquina. É possível, por exemplo, se vocês colocarem GG aí, vocês não vai aparecer o tidy text. Esse pacote talvez não apareça para vocês, que é um pacote
que é lá do Tidyverse, que é um conjunto de pacotes para umas análises que a gente não vai entrar na disciplina. Se vocês não instalaram o ggplot ainda, não vai aparecer nem o ggplot aqui. Então aqui mostra os que estão instalados na nossa máquina e aí vai aparecer com um visto ali dentro o pacote que a gente quiser que tiver ativado. Então é isso, esse primeiro chunk é para isso, para a gente saber quais são os pacotes que a gente vai utilizar nessa análise e lembrar de deixar eles ativos. Então por que eu deixo com o hashtag aqui? Porque eu posso ou executar uma linha por vez. Quando vocês querem executar só uma linha do chunk, vocês podem colocar um cursor em qualquer lugar daquela linha, pode ser no meio, no início, no final, e aperta um Ctrl Enter. Aí ele vai executar só aquela linha e manda o cursor para a linha de baixo. Então essa é uma maneira de executar uma linha por vez. Mas e se eu quiser executar, chegar aqui e executar todos eles, ativar todos eles? Aí eu venho aqui e coloco Run Current Chunk, nessa flechinha verde aqui. Ó, eu apertei ali, vocês viram que... Eu estou apontando com o dedo, sou um boca aberta. Vocês viram que aqui no console ele executou tudo, né? Mania de estar na frente do quadro e ficar apontando, né? E gringo não consegue falar sem apontar. O gringo do século XXI ele tem que ser tem que ficar com o mouse na mão, assim. Tipo as coisas de videogame, sabe? Tem as coisas tipo jogar raquete lá. Tem que ser assim, daí vai aparecendo o cursor. Então vocês viram que ele executou tudo ao mesmo tempo aqui. Beleza. Então agora está tudo instalado, está tudo ativo, eu posso começar. Aí eu vou para a próxima parte. Então, a próxima parte, aqui onde muita gente não, mas alguns conversaram comigo durante a semana, tiveram dúvidas, que é na parte de carregar os dados. Aqui eu deixei um dos arquivos que eu mandei para vocês, era um Excel, né? Que era uma tabela bem bruta de Excel ali, e vocês tinham que transformar ela para CSV para rodar. O R tem alguns pacotes que leem direto de lá, que ele lê a extensão XLSX, que é do Excel, mas dá bastante problema. Eu não recomendo vocês usarem. Eu recomendo sempre transformarem, quando é um arquivo de Excel, sempre transformarem para CSV para carregar no R, porque dá menos problema. É bem mais raro dar problema. Então isso aqui é uma coisa que vocês teriam que mudar. Ó, estão vendo a parte que está em azul aqui? Primeiro, eu criei um objeto. Então, isso aqui é um objeto que a gente vai criar. Eu chamei de dados. Então, a partir do momento que eu crio um objeto, ou eu criei esse objeto dados, ele passa a ser, se eu criar ele corretamente, ele passa a ser um objeto que eu posso usar para fazer as análises. Então, na verdade, esse dados aqui, ele é uma tabela de dados que eu criei para dentro do R, que eu carreguei igual ele estava lá no Excel. A gente já vai dar uma olhada na estrutura dos dados. E aí, para criar, então, sempre que eu quero criar um objeto, eu uso um símbolo de atribuição, que é esse menor e um tracinho do lado. Então, o que eu estou dizendo aqui pro R é o seguinte: crie um objeto a partir de tal comando. Então, é isso que eu estou dizendo com esse símbolo de atribuição. Eu posso usar um pipe, também fica um pouco mais lógico também, mas eu não vou introduzir vocês para usar pipe, porque eu acho que vai dar mais confusão do que ajudar. Então eu vou me criando assim os objetos por enquanto. Então eu vou criar o objeto dados utilizando a função read.csv. Então esse read.csv, o que ele vai fazer é ler um arquivo de extensão CSV. É isso que essa função faz. E aí, toda função ela tem alguns argumentos que são obrigatórios e alguns argumentos que eles não são obrigatórios. Então, se vocês forem ver, por exemplo, para a gente ver eu vou só mostrar para vocês aqui. Ó, por exemplo, se eu for usar o read.csv, ó, ele apareceu aqui, daí ele já aparece entre chaves ali qual é o pacote que ele pertence, que é o pacote úteis. E aí eu vou abrir um parênteses aqui e eu dou um tab. A hora que eu der um tab, ele aparece todos os atributos aqui, ó, que eu posso colocar nessa função.
Então aqui eu tenho ó, file, reader, sep, quote, deck, numerals. Então tudo isso aqui são informações que eu posso colocar dentro dessa função. Eu preciso colocar todas? Não, não preciso colocar todas. Mas tem algumas que elas são necessárias, senão ele não vai rodar, não vai executar a função como ela tem que ser. Nem sempre ele diz quais são os argumentos necessários, mas aí vocês podem dar um F1 para ajuda, ou então podem vir aqui no help e digitar essa função ou o pacote dela, que é o utils, e ele vai... e aí vocês podem ver quais são os argumentos mínimos. Todo argumento, vocês já devem ter notado, ele é separado por uma vírgula, então sempre tem uma vírgula ali também. E aí o que eu estou fazendo então? Read CSV, e aqui o primeiro argumento que eu dou é o caminho e o nome do arquivo. Então você tem que cuidar, sempre tem que ter isso aqui. E outro cuidado é que se vocês forem pegar, quer ver? Eu vou pegar lá na pasta, por exemplo, aqui na minha máquina. Claro que esse caminho vai ser diferente para cada um de vocês, porque cada um vai ter um nome de uma pasta, vai ter um caminho diferente. Então, se vocês colocarem esse aqui para executar no computador de vocês, com certeza não vai abrir, a não ser que vocês tenham exatamente esse mesmo nome nas pastas, na sequência de pastas de vocês. E aí vocês podem... o que a gente faz é normalmente fazer isso aqui, né? A gente vem aqui, dá um Ctrl C para pegar o caminho, e aí vem aqui, então eu vou colocar aqui, vou criar um outro objeto. E aí eu coloco entre aspas, ó, qual é a diferença desse objeto A que eu estou criando aqui para esse dados? Exatamente, a Marcela matou, ela fez assim. Então vocês viram que é para o lado que está a barra. Então o que eu vou ter que fazer, se eu usar isso, eu tenho que vir aqui e trocar todas as barras de lado. Certo? Então isso aqui é uma coisa importante que às vezes a gente tranca nisso e leva tempo até entender. E outra coisa, se eu for abrir isso aqui, não vai dar certo. Por quê? Porque está faltando o nome do arquivo. Então não é só eu colocar o caminho. Eu tenho a última etapa, eu teria que colocar aqui também o nome do arquivo. Então se vocês olharem lá na minha pasta, né, ó, tem o CSV, que é o que eu estou querendo abrir, que é esse aqui, ó, chamado dic. Então eu tenho que colocar o nome dele .csv no final, porque senão a função não vai conseguir puxar ele. E aí aqui eu coloco ainda o separador, então essa é uma informação também importante, e aí vocês vão ter que ver no computador de vocês, porque às vezes o separador de vocês pode não ser um ponto e vírgula, ele pode ser um ponto, ou ele pode ser a vírgula, ou ele pode ser um tab. Isso é a configuração do Windows, não tem nada a ver com R. O que vocês têm que informar para o R é qual o separador que o Windows, que o Excel de vocês está usando. Então isso tem que cuidar, porque às vezes pode dar erro no importar o arquivo por causa desse separador aqui. E outra informação que eu sempre coloco nos meus arquivos é o header. Então o header, a gente está informando se ele tem cabeçalho ou não. Ou seja, se a primeira linha ela tem cabeçalho ou se ela já começa com os números. Então essa é outra informação importante para eu informar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu vou abrir com um bloco de notas. Eu não abri com o Excel porque senão ele vai abrir uma planilha Excel, né? Vocês estão vendo o bloco de notas aqui? Conseguem enxergar? Não aparece para vocês? Deixa eu fazer o seguinte. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos ver se aparece agora.
Está carregando aqui. Me avisem quando aparecer a tela aí para vocês. Apareceu? Beleza. Vocês estão vendo agora o bloco de notas aqui? Tá. Se vocês olharem, vejam o que é a primeira linha desse bloco de notas. Então isso aqui é um CSV. Quando a gente salva lá no Excel, no formato CSV, que é Comma Separated Values, isso que é CSV, ele salva de algumas maneiras. Então aquele comando que eu dei aqui, ó, que era o CEP, ó, vocês viram que eu coloquei que é de separador, ponto e vírgula, né? Quando eu venho aqui, ó, vejam, ele tem uma primeira linha que eu chamei trat, ponto e vírgula, rep, ponto e vírgula, prod. Então isso que é o separador. Então eu preciso informar isso aqui pro R para ele saber o que está separando uma coisa da outra. Em alguns computadores vocês podem ter isso aqui, ó. Vocês podem ter uma vírgula. E aí se vocês colocarem lá no CEP ponto e vírgula, como está no meu, ele não vai abrir, vai abrir errado. Ele não vai entender que tem um separador ali. Entenderam? E a mesma coisa aqui, ó. Aí ele vai ter A,3, A.3.20.3. Então isso aqui vai separar como se fosse lá no Excel, isso aqui vai estar cada um em uma célula diferente. Mas quando a gente salva num CSV, não. Essa é a estrutura de um CSV. E aí outra coisa importante, então isso foi separador. O header quer dizer que eu tenho uma primeira linha que é cabeçalho aqui. Então ele não começa com os dados que eu quero analisar, mas ele tem um cabeçalho, que é trat, rep e prod. E um terceiro argumento, aqui o quarto argumento, na verdade, dessa função, que é o decimal que eu uso para os dados numéricos do meu conjunto de valores. Então aqui os dados numéricos, isso também não tem nada a ver com R, isso aqui depende das configurações do Excel de vocês. No meu, eu uso sempre o ponto como separador decimal. Então você tem que ver como que está no Excel de vocês, se o separador decimal está ponto ou se está vírgula, e colocar o correspondente aqui no CEP. Ok? Se for ver números inteiros, seria decimal. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então, eu venho aqui, dou um Ctrl Enter e eu criei o objeto dados. Então, vocês estão vendo aqui o dados, ó, ele tem 25 linhas e uma linha que é cabeçalho. Então, vocês viram professor, nos dados, ó, então aqui está o corpo da tabela, trat, rep e prod, eles estão como nome das linhas, eles não estão no dados, porque eu dei aquele header. E professor, então, aqui está o meu dados que eu vou analisar. Eu venho aqui, eu sempre olho se não tem nada errado, né? Pode carregar alguma coisa errado. Por exemplo, quer ver? Eu vou copiar exatamente a mesma coisa aqui. Só que eu vou criar um objeto A aqui só para mostrar para vocês o que acontece, por exemplo, se eu colocar um header F, que é false. E ele vai criar... Professor. Um objeto A. Ó, vocês viram que agora ele tem V1, V2 e V3, seria variável 1, 2 e 3. E aí ele jogou o trat, o rep e o prod como uma linha. Quando eu for analisar isso aqui, rodar uma análise estatística vai dar pau. Porque ele jogou para cá. E ele tem que estar lá em cima. Tá, mas e se... vamos dizer que eu... Então vou colocar true aqui. E o decimal, ou no separador primeiro. O que acontece se eu tivesse copiado esse código de alguém que estivesse usando vírgula em vez de ponto e vírgula, mas o meu CSV está ponto e vírgula. Vamos ver como é que ficou o A agora. Ó, vocês viram? Uma coluna só. Vocês viram que está tudo na mesma célula? Ó. Tudo isso aqui é uma célula, ou seja, ele não reconheceu separado. Por quê? Porque eu usei o separador errado aqui. Então tem que ser ponto e vírgula. Quando eu coloco ponto e vírgula, ele vai criar o objeto A com a separação correta.
E quando eu uso, se eu usar, por exemplo, vírgula como decimal, ao invés do ponto, que é o que está no meu arquivo, o que vai acontecer? Não aconteceu nada. Nesse caso não aconteceu nada. Mas devia ter acontecido. Ele às vezes ele detecta também, acontece, tem disso. Professor, tá escutando? Não, aqui ele tá de boas. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente ele dá erro quando você não tem o decimal correto aqui. Não tô escutando. Professor, tá escutando ou não? Não, Professor? Marcelo, alguém tenta falar aí, que não seja o Marcelo. Eu tô tentando falar. Tá escutando ou não? Não, Marcelo, não tô escutando nada. Acho que não tô escutando ninguém. E vocês não estão mutados aqui. Os demais estão escutando? Eu acho que é o seu aí, professor. Marcelo, tô ouvindo. Escuta, Marcelo. Não, eu não escuto vocês. Vocês me escutam? Perfeitamente. Que barbaridade. Não sei o que pode ser, gente. Porque até agora eu estava escutando. Deixa eu ver se eu... Tentem falar de novo aí. Deixa eu ver se eu não falo. Eu vejo que movimenta as coisinhas que estão falando, mas não sai som aqui. A ausência de decimal nos dados, Pode, Eduardo. Na verdade, tu pode até carregar os dados que tenham decimais, tu pode carregar sem usar esse deck aqui. Só que aí tu vai ter que confiar que ele vai ler corretamente, que ele vai entender que aquela separação é decimal. Vocês viram agora, ele acabou de fazer isso. Ele acabou de entender que aquele ponto ali era decimal. Então ele não é um argumento. Vocês podem, quer ver? Eu vou tirar o decimal daqui e vou carregar de novo. Quer ver o objeto A? Ó. Viram que ele carregou com o ponto aqui? Ó? Ele carregou com o ponto e se vocês olharem, quando eu criei o objeto A, ó, eu tirei. Eu não tenho mais essa parte aqui. Ó. Decimal não tem mais, mas ele carregou igual. Então ele sempre busca, ele vai no arquivo e tenta ler qual é o decimal. Às vezes ele lê errado, por isso que eu sempre deixo explícito no código, falando para ele o que é. Então, e aqui não tem receita, às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, por isso que eu sempre deixo explícito, porque daí eu tenho certeza que ele vai ir procurar o ponto como separador decimal. Então, só por isso. Outra forma de carregar, então isso aqui é uma forma que eu também sempre deixo explícito. Por quê? Porque aí eu consigo saber qual é o nome do objeto que eu dei e como que eu fiz para carregar, qual era o caminho e tudo. Tem também esses... Deixa eu lembrar como é que carrega agora. Eu nunca carrego nada aqui. Aqui, ó, import dataset. Vocês podem vir aqui embaixo, ó. Essa área arquivo, opções avançado. Isso lá no Excel, né, Antônio? Isso aí se eu quero saber lá no... Eu estou me metendo nos assuntos paralelos, vocês devem estar conversando aí. Eu nem sei qual é o assunto, porque eu não estou escutando. Tá, eu sei porque eu não estou escutando. Tentem falar agora. Tá escutando agora? Olá. Agora sim, o Boca Aberta deu um F1 para mostrar o help, só que o F1 no meu computador ele deixa mudo. Agora estou escutando. Agora cuidem que vocês falar que eu voltei a escutar vocês. Isso que o Anthony comentou ali é para a gente conseguir ver o separador ou mudar o separador lá no Excel. Lá no Excel esse é o caminho que a gente usa.
Então, outra maneira de carregar os dados é vir aqui em Import Dataset. Então, aqui tem duas maneiras. Aqui dá para carregar do Excel, do SPSS, do SAS, do Stata. Muitos grupos usam esses arquivos. Daqui a pouco você pega um arquivo de um colega que fez uma análise lá no SAS e quer carregar aqui para o R, também é possível. Então, eu venho, por exemplo, nesse aqui e posso... Professor, só que tem que... Pode falar. Só que sempre quando carregar, então, para cá, tem que ser em CSV ou não necessariamente? Não necessariamente. Porque o senhor comentou, bom, do Excel, se a gente puxar do Excel, provavelmente pode dar algum erro, né? Então, a gente transfere para o CSV. E a forma de fazer isso é o read, né, CSV. Ele já vem então tu seleciona o Excel, mas coloca o read CSV, é isso? Isso, quando tu vai lá no Excel, deixa eu abrir aqui no Excel. Eu vou abrir esse arquivo DIC lá no Excel para vocês olharem. Por exemplo, vocês vão fazer toda... Deixa eu só abrir direitinho aqui. Então, vocês estão enxergando aqui o Excel na tela? Beleza. Então, aqui está o arquivo, né? Então, isso aqui é um Excel. Quando vocês forem salvar, o que vocês vão fazer é vir aqui, salvar como. Aí vão escolher uma pasta qualquer lá. E aí, na hora de salvar, então, ele vai dar por default isso aqui, a pasta de trabalho do Excel. Então, isso aqui ele vai salvar um XLS ou XLSX, dependendo de qual versão do Excel que estão usando. E aí, vocês vão ter que abrir aqui, e aí vir aqui, ó, CSV, separado por vírgulas. Tem que ver porque tem CSV Macintosh e CSV MS-DOS, é uma estrutura diferente. Não usem essa. É sempre esse CSV, separado por vírgulas. Então, vocês vão escolher esse formato e vão salvar. Eu não vou salvar aqui porque eu já tenho ele salvo. Então, é só isso. Daí importa para o R esse arquivo salvo em CSV. É isso? Isso. Não sei se pegou direito aqui. Eu achei que a gente baixava o Excel e ele mesmo depois passava ali para o CSV, mas não, então a gente tem que ter um outro arquivo com CSV. Isso, tu pode ter a tua planilha de Excel lá, e é isso aqui tu vai ter que pegar ela e salvar também em CSV. Tu pode ter ela tanto em Excel como em CSV. Tu vai trabalhar nela e depois salva em CSV. E para os demais também, por exemplo, que nem o exemplo do bloco de notas também, a gente poderia puxar ou de outros arquivos ou não? Mesma coisa. A única coisa que tem que cuidar, por exemplo, se tiver um arquivo, tem muitos programas que eles têm saída TXT. Tu pode passar para Excel e passar para CSV. Ou então pode abrir um TXT também, o R ele abre. Eu estou mostrando aqui para vocês como abrir em TXT, só como abrir em CSV. Eu não sei o que ele tá. Tá dando pau aqui. Esse tipo de importação eu tive muita dificuldade de fazer os dados. Ele não importa desse jeito. Pelo import dataset aqui? Não consegui importar nem o CSV, nem o Excel dessa forma. Dessa que eu estou fazendo aqui ou via código? Essa que tá fazendo agora. Não, essa que está fazendo agora, pelo import do arquivo ali, do file.
Pois é, não sei porque ele era para aparecer aqui. Carniel, Vai. tu não atualizou pro 402 não, né? Eu Eu atualizei. atualizei hoje de tarde. Ele tá dando problema, Antônio? Tá, o meu só resolveu abrir em Excel. Eu sabia que eu podia transformar para CSV, mas eu achei que o desafio era abrir em Excel, né? Do jeito que estava escrito. Aí tem o comando para ler em XLSX, mas ele estava dando erro, dizendo que a versão estava ultrapassada. Aí eu fui no site, baixei o R de novo, 4.0.2, aí resolveu. Quando ele... Eu consegui. Quando a gente atualiza o R, às vezes dá uns bugzinhos assim. Ó, no meu agora funcionou. Vocês viram que eu não baixei o R. Olha aqui, tá abrindo. Então, sei lá. Mas ele por código, poxa, ele não tá puxando. Oi? Pelo código ele tá puxando normal, só não puxava dessa forma de importar dados. Não, o código meu Eu tava acho que ele abrindo. tava de todas as Tanto que tu viu que ele, antes ali ele nem abriu isso aqui, ó. Agora ele tá abrindo. Aí o que eu venho aqui, eu coloco aqui, ó, coma, aí eu coloco semicolon, né, ponto e vírgula. Então ele vai mudar, agora ele vai abrir 3 aqui. Ele tá demorando porque ele tá gravando, esse programa de gravar aqui, ele come. Aí eu coloco, ó, first row as names. Então, primeira coluna aqui, primeira linha, ela tem nomes, não são números. E aí eu só coloco um import aqui, ele vai importar. Name dict, eu posso colocar o nome que eu quero aqui, né? Então eu posso importar aqui, ó, ele importou o mesmo arquivo. Então eu posso vir por esse import dataset aqui, que foi o que eu acabei de fazer, ou então ir pelo código. Certo? Então aqui está criado o objeto dados, que é esse aqui, que a gente já viu, trat, rep, prod, os tratamentos, repetições e a produtividade. Então aqui estão carregando. Oi, fala. Tem que atualizar para o ponto 2 ou não precisa? Não, esse aqui eu uso ele desde o, sei lá, 2 ponto alguma coisa. É o mesmo esquema dele. Tanto que olha só, o meu é de outubro de 2019, isso aqui, então era uma versão bem anterior. Essas funções extremamente básicas, em geral, não dá problema de uma versão para outra. Às vezes pode acontecer de algum bugzinho, como acabou de dar aqui. Mas eu tentei de novo e abriu. Às vezes acontece isso, isso é coisa de Deus. Não é coisa do R, a gente não sabe o que está acontecendo. Bueno, então a gente carregou os dados, e aqui eu coloquei só um pouquinho de texto aqui sobre o que é análise preliminar. E o que eu fiz aqui foi criar uma função. Então não se assustem nesses testes de normalidade aqui, que eu coloquei, criando a função do intervalo de confiança. Então eu criei uma função, usei uma série de simulações, coloquei um intervalo de confiança de 95%, aí eu criei um outro objeto dentro dessa função aqui para criar uma distribuição normal. Então é o que eu estou fazendo aqui, uma distribuição normal com média centralizada nos dados e com desvio padrão igual a um desvio padrão dos dados. Então cada vez que eu gerar essa função, ela vai buscar os dados que eu tiver entrando ali. Aí aqui eu coloquei os limites, pedi para ela colocar a média e as bandas do intervalo de confiança. Aqui eu especifiquei os quantias e quais as probabilidades, menos, mais ou menos intervalo de confiança. E aí pedi para colocar na função QQnorm, que a gente vai ver o que é. Quantis teóricos, deixa eu só fazer o seguinte, senão vai aparecer errado no lugar. Quantis teóricos aqui, limitei as faixas e tal, e daí isso aqui é só os desenhos que ele vai fazer e como para ficar a largura dele, o tipo de desenho, etc. Então não se assustem com isso aqui, que isso aqui não é algo que vocês precisem criar. Então, se vocês quiserem, podem usar essa função aqui, que eu chamei de IC, que são intervalos de confiança. Quando vocês derem um Ctrl N, ele já criou a função.
Então ele está criado a função, e aí aqui eu vou usar. Então eu vou criar essa função que eu vou chamar de normalidade. Então aqui eu criei a função intervalo de confiança, e aqui eu vou criar uma função que eu chamei de normalidade. E aqui nessa função normalidade, eu utilizei 7 testes para normalidade. Então, se vocês forem ver, aí tem vários testes que a gente pode usar para normalidade. Ao invés da gente usar cada vez usar um, eu já criei uma função aqui onde eu uso 7 testes. Então, eu podia usar o Kolmogorov-Smirnov, o Lilly, o CVM, o Shapiro, o Pearson. Então, são vários testes que alguns são melhores, são mais adequados para um tipo de dados, outros para outros tipos de dados. Eu gosto de dar uma olhada geral para ver a tendência deles e aí tirar uma conclusão. Vocês vão ver que normalmente, eu prefiro deixar, mas normalmente o que eu chamei de T1 aqui, o teste 1, que é o Kolmogorov-Smirnov, ele não vai dar um erro, mas ele vai retornar uma mensagem quando a gente for usar ele, uma mensagem de alerta. Então ele dá tipo um warning lá, não me lembro exatamente como é que ele chama. Ou então ele não retorna nenhum número, ele vai dar só um zero lá, um troço meio do além, assim, que parece um erro. Mas não é, porque a gente está usando amostras pequenas para esse teste específico aqui. Então se vocês usarem uma amostra muito grande, vocês vão ver que ele retorna um valor. Mas eu preferi deixar porque daqui a pouco alguém usa uma quantidade maior de amostras, pode olhar especificamente para ele e também para deixar tudo agrupado os testes aqui para não ter que ficar, cada vez que for fazer uma análise, catando qual teste que eu vou usar. Então eu já botei todos aqui, cria a função normalidade e ele já dá tudo isso. E aí aqui só o método de fazer análise aqui, né, o que ele usa. Então o método T1, o retornar o método, retornar o p-valor, só para... Isso aqui é o que ele vai printar depois. Então beleza, criei a função normalidade agora. Aqui só para mostrar para vocês, eu criei 2 objetos. Um que eu chamei de distNorm, que na verdade eu criei uma distribuição normal, com média 20 e desvio padrão 1, e uma distribuição de Weibull, que é um outro tipo de distribuição de dados, que obviamente não é uma distribuição normal, que eu poderia usar qualquer outro tipo de distribuição de dados que não seja normal. Isso aqui eu criei, vocês não vão usar nos testes de vocês, eu criei aqui só para a gente comparar os dados, para a gente ver como que é a saída quando os dados são normais e como que é a saída quando eles não são normais. Então eu vou criar esses 2 objetos, distNorm e distVibe, que são 2 tipos de distribuição. Cada vez ele cria uma distribuição com números diferentes, então se vocês criarem, provavelmente ele vai ser um pouquinho diferente da minha. Então não se assustem se os números derem um pouco diferente também, porque normalmente ele usa o clock do computador como setseed ali para fazer essa distribuição. Então nem sempre dá os valores exatamente iguais. Então aqui eu rodei a função que a gente acabou de criar, né, normalidade, para esse conjunto de dados aqui, que é distNorm. Esse distNorm aqui, ele é só um conjunto de números. Então é como se fosse um conjunto de dados. Imagine que vocês têm um conjunto de dados lá e fizeram uma distribuição e querem ver a distribuição desses dados. Nesse caso aqui, eu já pedi para ele gerar, eu pedi para ele gerar 100 números, então aqui tem 100 números, Então aqui, 97 é o primeiro, 97, 98, 99, 100. São 100 números com média 20, desvio padrão 1, dentro de uma distribuição normal. Foi isso que eu fiz aqui. E aí agora eu fiz o teste de normalidade para essa distribuição. E aí ele retornou, Deixa eu aumentar aqui, acho que fica melhor para vocês enxergarem. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São aqueles 7 testes para a normalidade que a gente viu lá. Então esse aqui eu falei para vocês, às vezes ele dá um valor meio louco, porque a gente ele tem que ser uma amostra muito grande para ele retornar. Então às vezes ele dá problema, nem se preocupe. Agora vamos olhar aqui do 2 ao 7. Qual é o valor qual é a tendência dos valores aqui? Pensando em valor de P. São valores altos ou baixos? Alto, né?
Bom. Eu vi só vocês falarem com a coisa fechada, mas eu li os lábios de vocês. Então, vocês viram que são valores altos, né? Se a gente for pensar num valor baixo, um valor menor do que 0,05. Então, aqui são valores, alguns deles se aproximando de 1. Então, 0,99, 0,90. Então, quando a gente tem uma distribuição normal, qual é a interpretação desses testes aqui? Quando o valor for maior do que 0,05, a distribuição é normal. Quando esses valores forem muito, muito baixos, a distribuição está mais afastada da normal. Então essa é a distribuição que a gente dá. E aí aqui, se vocês quiserem usar aqueles números mágicos ali, 5%, 10%, 0,05, 0,1, podem usar. Mas essa é a interpretação. Quanto mais perto de 1 tiver esse valor, mais a distribuição dos dados se aproxima de uma distribuição normal. Essa que é a interpretação. Quanto menor for esse valor, porque ele sempre vai ser menor do que 1, né? Quanto menor for esse valor, mais afastado está de uma distribuição normal. Então, isso que o valor de P, nesse caso, ele está demonstrando. Tem alguma dúvida aqui nessa interpretação? Beleza. Isso aqui eu queria que ficasse bem... Agora, vamos ver a normalidade. Então, poderia utilizar todos esses testes, a gente poderia levar em consideração, porque todos estão com um número bom. Exatamente. Isso. É o que eu quero que vocês olhem isso. Vocês viram que eu não tô dizendo, usem esse teste aqui, porque esse teste é o que vai matar a cobra para vocês, para dizer se uma distribuição é ou não normal. Em estatística, claro que tem um monte de coisas que a gente tem que ser rigoroso, mas a gente tem que saber também quando ser rigoroso e quando não ser rigoroso. E aqui é um caso que esse rigor não tem... se for... se o valor do Shapiro-Wilk ele for menor do que 0,05, ele não é normal. Aí imaginem que vocês pegam, só ele dá menor do que 0,05, todos os outros maiores, e aí vocês vão descartar ou vão fazer uma transformação que vai dificultar a interpretação dos dados de vocês, por causa de um valor. Então não é assim que funciona a estatística. A estatística a gente tem que entender o que está fazendo, entender as ferramentas e usar elas do modo correto. Então, por isso que eu botei vários testes aqui. Vocês viram? Olha aqui. Oi. A gente pode auxiliar a visualização com gráfico de cada um deles. Já vamos fazer isso. Já vou mostrar para vocês como faz essa interpretação. Então, vocês viram aqui, eu estou com os dois conjuntos, as duas saídas. Normalidade para distribuição normal, valores próximos a 1 aqui, estão vendo? E quando eu pego uma distribuição que não tem nada a ver com a normal, valores muito baixos. Não, mas aqui é 1,7, é um valor alto. Não, mas é 7,37 vezes 10 na menos 10. Então esse aqui é 0,000000073. Então é um valor muito baixo. Então se a gente for pegar a cauda da distribuição, isso aqui está lá na ponta da cauda. Então com certeza, se vocês tiverem valores extremamente baixos aqui, aí sim, aí vocês vão dizer, não, esses dados não são normais, não tem uma distribuição normal, com certeza absoluta. Então, claro que os dados de vocês, eles nunca vão ser assim, e provavelmente nunca vão ser assim. Eles sempre vão estar próximos da normal aqui, daí um vai dar, outro não vai dar, e aí vocês vão ficar dizendo, mas lá na aula parecia mais fácil. Claro que eu estou pegando duas coisas bem... Estou pegando uma distribuição normal, padrãozinha, assim, e outra que não tem nada a ver com a normal. Bueno, agora vamos fazer a normalidade para os nossos dados, então. Vejam, vamos descartar esse primeiro aqui, por causa do tamanho da amostra. E aí a gente vem aqui, o Kolmogorov-Smirnov, o Lilliefors, 0,007. O Kramer von Mises, 0,02. Shapiro, 0,06. O Shapiro França, que é um outro tipo, 0,09. O Anderson Darling, que é bastante usado esse Anderson Darling também, 0,03. Então eles são valores que eles estão mais perto do 1 ou eles estão mais longe do 1?
olhando aqui, vocês diriam que os dados são normais ou não são normais? O que vocês acham? Vamos pensar o 0.05 aqui. Imaginem que retornou lá o artigo de vocês não falaram nada de normalidade, homocidasticidade, e o revisor perguntou, mas vocês usaram aí, fizeram uma análise de variância, um teste de médias, mas os dados de vocês têm normalidade e homocidasticidade? E aí vocês têm que bancar o revisor. O que vocês vão falar para ele? Vocês vão dizer, não, meus dados são normais, ou não, meus dados não são normais. Segundo o Shapiro, normal. Segundo qual Shapiro? É normal, né? Os dois também. Os dois Shapiro são normais, né? O Pearson também, né? Pearson também. E já pensou se o revisor ele é chato e quando ele pergunta isso, ele já manda o teste de Lilliefors junto? Aí complica. Aí complica, né? Agora não complica porque vocês têm isso aqui. Daí tu diz, não, vamos ver quem que concorda mais. Então, esses aqui são dados que eles estão... Se a gente pegar esses valores muito fechados, 0.05, por exemplo, a gente pode se confundir. Então, vocês viram que os dados, o conjunto de dados, ele está ali no limiar entre normalidade e não normalidade, né? E eu arrisco dizer que boa parte dos dados que vocês obtiverem em experimentos, eles vão estar nessa situação aqui. Uma situação muito parecida. Às vezes vão estar... tudo bem, podem cair quase todos como na normalidade e um ou outro fora. Por quê? Porque esses testes eles têm algumas pequenas diferenças. Alguns utilizam todo o tamanho da amostra, uns descartam um pedaço da amostra, uns são mais para a população, outros são mais para amostras. Mas, enfim, não é nossa ideia entrar nos pormenores dos testes. Isso aqui é para a gente ter uma visão geral. Então, por aqui, os dois argumentos, se a gente pegar o 0.05, eles poderiam ser aceitos, né? Então, uns podem dizer que é normal, outros podem dizer, não, eu estou analisando pelo Shapiro. Shapiro diz que é normal e eu prefiro assim porque eu não vou precisar transformar meus dados. E bola para frente. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente pode ir adiante, ou a gente pode tentar buscar outras formas de fazer essa visualização. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu estou criando alguns gráficos. Eu não vou gerar figura aqui. Esse comando aqui é só para gerar uma figura, ele salva lá naquela minha pasta. Não vou gerar lá, eu vou abrir daqui. Vocês conseguem enxergar aí? Na tela? Então, o que eu fiz aqui? Eu usei aquelas duas distribuições de dados que a gente criou lá. Aquela distribuição normal, são 100 pontos, numa distribuição perfeitamente normal, e 100 pontos em uma distribuição de Weibull, com intervalos de confiança e o valor médio. E aqui são os nossos dados. Se a gente olha uma distribuição normal, o que a gente enxerga? Intervalos de confiança, principalmente onde tem uma maior quantidade de pontos, muito próximos àquele ponto central. Então elas são bem fininhas, né? Elas não são intervalos de confiança largos, que se afastam do outro. E quando eu pego o valor 1 para 1 aqui, o valor que seria a normal perfeita, os dados estão muito próximos dessa linha vermelha. Então, claro, aqui é óbvio que eles estão praticamente numa reta, porque eu mandei construir uma distribuição normal. Agora vejam quando eu tenho uma distribuição que não é normal. Ó, ele sai, está lá fora do intervalo de confiança, muitos pontos, ele só atravessa, anda por fora do intervalo de confiança e atravessa e vai lá para o outro lado. Então vocês viram que, obviamente, isso aqui não é uma distribuição normal.
O que vai ser uma distribuição normal? Quanto mais próximo dessa linha vermelha tiver e, de preferência, com praticamente todos os pontos dentro desses intervalos de confiança aqui que eu criei. Quando eu olho os nossos dados, o que acontece? Ele às vezes se aproxima, às vezes se afasta da linha vermelha, mas não tem nenhum ponto fora dos intervalos de confiança, né? Então, olhando por esse aspecto, proximidade com a linha vermelha e dentro ou fora do intervalo de confiança, os nossos dados, eles estão mais perto, mais parecidos com a distribuição Weibull ou com a distribuição normal? Normal. Mais próximo da normal, né? É óbvio que aqui ele tem intervalos, ele está mais largo, esse intervalo de confiança, eu tenho menos pontos, eu tenho uma outra distribuição que não é perfeitamente normal. Mas agora aqui eu já consigo, através desse recurso gráfico, também avaliar um pouco melhor aquele recurso numérico que a gente viu. Então aqueles testes que num primeiro momento eles me balançaram para um lado e para o outro, não, tem alguns testes que dizem que é normal, outros dizem que não é normal. Pô, aqui eu já estou mais com uma tendência maior a acreditar naqueles testes ou usar como algum subsídio os testes que dizem que a distribuição é normal. Que é o que está mostrando aqui, não. Se eu for só pela análise gráfica, não tem problema de eu falar que é uma distribuição normal nos meus dados. Vocês viram? Então, o que a gente usa? Eu estou usando os dois. Eu estou usando procedimentos numéricos e eu estou usando análise gráfica para tomar uma decisão. Ah, mas e qual que é mais certo? Não tem mais certo. Tem que saber usar as ferramentas. Diga, Marcelo. Professor, esse gráfico bem da direita ali, que é os nossos dados, tiver alguma informação, algum número fora do intervalo de confiança, a gente poderia excluir ele da análise, desconsiderar ou mantém? O que faria? Não, de cara tu nunca exclui, Marcelo. Tu sempre analisa o que é aquele dado que tem ali. Tu pode usar, por exemplo, fazer um box plot e aí ver se tu não está trabalhando com dados espúrios, se não tem nenhum dado que ele é muito fora. Aí tu pode, por exemplo, comparar com as outras repetições. Vai depender muito de qual é a variável que tu está analisando, se ela é uma variável ou é um tipo de experimento que ele é propício para dados espúrios. E se tu vê que de fato é um valor que não, sei lá, digamos que aqui a gente tá falando de produtividade. Se tu tiver um valor de produtividade de milho de 200 toneladas por hectare, por exemplo, um valor que é impossível de acontecer, a gente sabe que biologicamente é um valor que não ocorre. 200 toneladas de milho por metro quadrado, por exemplo. Então não existe isso. Aí é óbvio que vai ser um dado espúrio, aí sim, aí tu tem que excluir ele do teu conjunto de dados. Tu pode substituir ele por um outro valor, ou então tu pode fazer uma análise de médias com parcela perdida, que a gente chama. Então é o que a gente pode fazer. Na verdade, as análises com amostra, as análises com amostra perdida, elas são com parcela perdida, elas têm matematicamente elas fazem essa substituição, elas mexem um pouco ali com os erros e tal, o quadrado médio, e aí eles ajustam e vai adiante a análise. Então tem que ver, pelo gráfico da normalidade aqui, a gente não pode descartar um dado, porque não necessariamente ele vai ser um dado espúrio. Aí o melhor seria tu olhar os dados, se for uma quantidade pequena de dados, olhar os dados brutos mesmo, ou então fazer um box plot para ver. Na verdade, o box plot até antecederia isso aqui, né, que a gente está fazendo, para ver se não tem nenhum dado espúrio, se não tem nenhuma informação que é assim, que tu vê que não tem como ter ocorrido lá. Sei lá, vai fazer uma análise de solo aí, tem 10.000 ppm de fósforo numa amostra. Então, uma coisa que a gente sabe que em solo não vai ter. Quer dizer, não vai ter. Normalmente não tem em amostra de solo, né? Mas sei lá, de repente o cara pega um solo de uma mina de fósforo. Mas a gente tem que avaliar também caso a caso, né? Tem que saber, tem que ver que tipo de variável que está analisando, se aquele dado vai ser ou não condizente.
Aqui uma outra maneira só de fazer uma análise gráfica. Então aqui a análise QQ, né, que é os gráficos 1 para 1, que a gente usa bastante também. Então vejam, eu tenho os quantis teóricos e as amostras quantis. Então, quando eu tiver todos os dados em cima do 1 para 1, que a gente chama, ou em cima dessa linha vermelha, quanto mais próximos os pontos estiverem da linha vermelha, mais perto de uma normal os nossos dados estão. Então vejam aqui uma distribuição normal, ela está praticamente todos os pontos tocam a linha vermelha. Beleza, o que a gente esperava. Uma variable, vejam como ela se distancia, tanto que ela joga no gráfico lá para um canto, a linha vermelha. E quando a gente vê os nossos dados, eles vêm e voltam, eles ficam orbitando essa linha vermelha, mas estão sempre próximos da linha vermelha. Então aqui também ajuda com aquele outro gráfico, e com os números a gente pode assumir que os nossos dados são normais. Alguma dúvida sobre a normalidade? Esse último gráfico que você apresentou, Ricardo, os dois, na verdade, eles são muito mais uma análise visual do que esse daqui, principalmente. Uhum. Ele é muito mais uma análise visual do que uma análise quantitativa mesmo, né? Isso. O pessoal... Eu não sei se é porque eu não sou da área da experimentação mais pura, Cícero, mas eu noto bastante dentro da experimentação vegetal, experimentação agrícola, o pessoal tem um certo preconceito com a análise gráfica. Claro, a gente tem que ter cuidado com a análise gráfica para não se confundir. Então é muito melhor quando tu tem um número lá que ele diz, acima disso e abaixo disso não é. Então, claro que fica mais fácil para tomar decisão. Só que as ferramentas gráficas, elas ajudam muito. Eu gosto muito de ferramenta gráfica. E quando tu vai para outras áreas do conhecimento, tu vê que o pessoal usa muito ferramenta gráfica. Quando tu vai para esses campos que eu estou falando, por exemplo, de machine learning, a própria análise multivariada, em alguns desses campos é muito mais importante a análise gráfica do que a própria análise numérica ali de um índice, como a gente usa na experimentação. Então, eu particularmente, eu gosto sempre de ter uma análise gráfica para me ajudar a fazer uma interpretação. Porque vejam, tudo isso que eu estou falando é interpretação. É tu poder argumentar com o teu orientador, argumentar com um colega, argumentar com um revisor, tu ter elementos para subsidiar o teu argumento. Então, todos eles têm o seu valor, desde que a gente saiba usar. Então, por exemplo, naqueles testes ali, imagina se tu pegasse só um daqueles testes que não fosse nem dos Shapiro ali, que foi o que deu normalidade. Tu faz só um teste daqueles, não vê nenhum outro teste de normalidade e tu não vê nenhum outro gráfico. Principalmente aquele gráfico anterior, que eu até acho melhor, particularmente, do que esse aqui, porque ele dá os intervalos de confiança. Né? Então esse aqui até fica melhor ainda para a gente interpretar. Agora imagina que tu pega um único valor de normalidade daqueles. E aí tu toma toda a tua decisão em cima de um único número. De uma única análise. Qual análise que tu acha que ela faz mais sentido? Tu dizer que seus dados não são normais por um valor que ficou perto do 0.05 de uma única análise estatística que tu fez, um único teste, ou tu usar vários testes e mais as análises gráficas. Porque, por exemplo, tu pega esse script aqui de análise gráfica e tu pode sempre ir jogando os teus dados para analisar e ele vai sempre mudando essa caixa bem da direita. Então os outros dois tu deixa aqui. Então tu vai dizer, ó, aqui eu tenho um normal puro, um normal padrão, como que tem que ser uma distribuição normal na esquerda. No meio eu sempre vou ter uma distribuição que não tem nada a ver com o normal e eu vou ter meus dados na da direita. E aí eu vou conseguir, não, tá, eu tô vendo que ele tá mais perto do que uma normal. Ele sempre vai estar entre essas duas. Ele não vai ir nem para uma e nem para outra igual. Mas ele sempre vai estar entre as duas. Então, se tu vê, por exemplo, que os teus dados estão saindo muito desses intervalos de confiança, lá nos testes
praticamente todos os testes, ou todos os testes disseram que ele não é normal, bom, aí tu vai dizer que os dados não têm normalidade. Agora, o que é perigoso é tu pegar um único valor, um único teste de normalidade e simplesmente dizer que teus dados têm aderência ou não a normal por um único teste. Então, por isso que eu sempre gosto de trabalhar com um combo de testes, nesse caso, e amparado pela análise gráfica. Então, tudo isso vai ajudando a te ganhar confiança. Esse é o procedimento que eu faço. Certo. Entendeu? Sim. Obrigado. Beleza. Mais alguma dúvida aqui em relação à normalidade? Tranquilo? Bom, então agora a gente vai ver outro pré-requisito dos dados, que é a homocidasticidade. Então, a homocidasticidade, esses modelos que a gente está usando, por exemplo, análise de variância e os testes de comparação de médias, ele, além de ele requerer que os dados sejam normais ou próximos a uma distribuição normal, eles também dizem que os dados têm que ter variâncias homogêneas. Ou seja, os dados não podem ter variâncias que sejam distintas umas das outras. Porque esses dados não podem ser analisados? Podem, mas não com esses modelos que a gente vai usar. De teste de médias, de análise de variância, dentro desses delineamentos. Além disso, claro, tem outros requisitos que a gente subentende que eles são respeitados sempre, como, por exemplo, independência dos dados. O que eu quero dizer com independência dos dados? Por exemplo, vamos abrir a nossa tabela aqui para eu pegar um exemplo. Por exemplo, a repetição 1 do tratamento A, ela é independente da repetição 2 do tratamento A. E elas são independentes, por exemplo, do tratamento 1 da repetição 1 do tratamento B. Então, cada uma dessas linhas aqui, ela foi obtida de forma independente, elas não têm relação nenhuma entre elas. Que exemplo que vocês podem me dar de dados que não vão ter essa independência? Vocês conseguem imaginar alguma situação? Não tem ninguém da pedologia aí? Vou tentar. Tenta? Manda lá. Pode ser camada de solo? Camadas amostradas? Pode ser camada de solos. É uma das situações que dá bastante briga também, em relação à utilização de modelos. Então, eu tenho que ter um modelo linear bem ajustado, porque camadas de solos, há quem diga, quem advogue para o lado que elas têm dependência espacial. Então, claro, uma dependência espacial vertical, mas existe uma dependência espacial. Então, tu não poderia analisar com um modelo que não tenha na sua origem um componente espacial. E aí, então, esse tipo de análise a gente não poderia fazer, por exemplo, para comparar camadas de solo. Não poderia usar uma análise de variância para comparar camada de 0 a 5 com 5 a 10 com 10 a 20, porque elas não são independentes. Eu já vi várias discussões nesse sentido. Exatamente esse era o exemplo que eu queria, mas eu estava pensando que vocês iam ir mais para, por exemplo, por isso que eu falei pessoal da pedologia, quando a gente trabalha com análises dentro de uma toposequência. Então eu tiro uma amostra na parte de cima do relevo, numa encosta e lá na parte de baixo. Então quando eu trabalho com transectos, que chama esse tipo de coleta, eu não trabalho com amostras independentes, porque elas são dependentes espacialmente. Então não tem como fazer análise estatística? Tem, só que eu tenho que usar daí uma análise espacial. Então eu tenho que colocar dentro do modelo, normalmente são modelos lineares, a nova é um modelo linear,
eu tenho que colocar dentro do meu modelo linear, normalmente são modelos lineares aditivos, esse tipo de modelos que a gente trabalha. Dentro do meu modelo linear aditivo, eu tenho que colocar um termo nesse modelo que considere a variação espacial. Então, aí, quando a gente coloca esse termo dentro do modelo, a gente passa a trabalhar com um ramo da estatística que a gente chama de geoestatística. Então, são amostras que elas têm dependência espacial. Então, quando a gente olha a matemática dos modelos, ele é muito parecido, os modelos geoestatísticos são muito parecidos com a ANOVA, por exemplo. Só que eles têm um termo a mais lá, que considera a dependência espacial entre os pontos de amostra, por exemplo. E aí tem muita gente que diz que quando tu trabalha com camadas de solo, tu teria que considerar esse componente espacial também. Claro que é bem difícil, já é um outro tipo de modelagem que tem que fazer, um outro tipo de modelo. Ainda nessa questão das camadas, a solução seria trabalhar com um modelo próprio que considere essa variação? Ou eu poderia, por exemplo, analisar os meus dados apenas numa camada, depois apenas em outra? Isso seria certo ou não? Ah, sim, não. Aí são duas questões diferentes. Por exemplo, tu tem os teus tratamentos e tu quer comparar a camada de 0 a 5 de todos os tratamentos. Tranquilo. Pode analisar dessa forma aqui. Tu quer comparar os teus tratamentos, a camada de 5 a 10 de todos os tratamentos. Tranquilo. Tu pode considerar que eles são independentes espacialmente. O problema é se tu quiser comparar, por exemplo, a camada na mesma trincheirinha que tu abriu para coletar, ou no mesmo tratamento, né? Tu quiser comparar a camada 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, para ver se tem diferença entre o carbono entre elas e aplicar uma análise de variância em teste de médios. Então aí que é o problema, porque aí tu vai estar dizendo que tu vai estar tratando cada camada como um tratamento. E aí tu fere o requisito da independência entre as amostras. Porque na verdade elas têm dependência, né? Uma está em cima da outra. Existe uma dependência espacial nesse caso. Mas se tu for comparar tratamentos, a mesma camada para todos os tratamentos, tu não pode comparar, por exemplo, a camada 0 a 5 de um tratamento com a camada 10 a 20 do outro. Sim. Entendeu? Mas Agora, aí como é que eu faria no R para aplicar esses testes que são os pressupostos da ANOVA? Eu geraria um arquivo que fosse de todos os meus dados da camada 0 a 5, um arquivo que fosse 5 a 10 e um que fosse 10 a 20 e aplicava os testes de forma independente em cada um desses arquivos? Tu vai aplicar para cada variável, para cada camada. Então tudo que a gente vai fazer aqui vai ser para uma variável. Depois lá no final eu vou comentar com vocês que eu posso ter várias variáveis, né? E vou ter que fazer uma nova, uma comparação para cada uma. Quando eu quero trabalhar uma análise que contemple todas as variáveis ao mesmo tempo, aí eu estou tratando de estatística multivariada, que a gente vai trabalhar mais para frente. Mas isso aqui que eu estou falando é uma estatística univariada, ou seja, é uma variável por vez que a gente está analisando. Então, se tu tem lá fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, cada uma dessas vai ser uma nova, vai ser um teste de comparação de médias para cada uma. Sim. Tá bom. Mas viu, professor, só para complementar, a Tamires falou em arquivo, né? Não necessariamente, ela pode carregar todos os dados e fazer o processamento aí, só alterando, por exemplo, se tem a variável produção, e daí ela vai ter uma coluna para cada profundidade, por exemplo. Sim, isso sim. Foi isso que ela quis dizer, porque ela falou em arquivo, talvez tenha sido isso. Não, tu não vai precisar de carregar um arquivo cada vez. Não, isso não. Tu pode carregar um único arquivo onde tem todos os teus dados. E então, tu pode ter, por exemplo, todos os dados da tua tese, tua dissertação, em um único banco de dados. E aí tu carregar todo o banco de dados, e aí tu vai chamando as partes específicas que tu quiser. E esse chamando normalmente é chamar uma coluna. Por isso que a gente sempre organiza assim, cada coluna vai ser uma variável. E aí tu pode ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 colunas que é só de identificação, por exemplo.
E aí depois da coluna da coluna 11 para frente, tu pode ter uma sequência de variáveis que tu analisou, mas pode estar tudo num arquivo só. Então imagine que aqui eu tenho prod, né, que é a produção. Imagina que aqui eu tenho teor de fósforo na folha, teor de fósforo no solo, para camadas diferentes de solo, por exemplo. Eu vou ter, sei lá, que eu posso ter 50 variáveis. Mas aí depende, eu posso trabalhar essas 50 variáveis, cada variável uma por vez. Por exemplo, eu posso querer saber a diferença de produção desses tratamentos. Ou então eu posso querer ver como que a produção se relaciona com variáveis ambientais. Então eu vou trabalhar com várias variáveis ao mesmo tempo. Aí eu estou trabalhando lá com estatística multivariada. E quando eu quero ver qual é o melhor tratamento em função da produção, eu estou trabalhando com estatística univariada. Então, mesmo isso não é excludente. Eu posso fazer uma análise univariada e uma análise multivariada com os mesmos dados. Basta eu saber o que eu estou querendo extrair de informação. Professor, Diga. eu já ouvi falar, quer dizer, de pessoas fazerem um teste de normalidade para cada tratamento e já vi gente fazer o teste de normalidade com todos os dados. Há alguma maneira que seria mais certa? Porque eu vejo que isso é mais de pessoa para pesquisador, não é algo que eu vejo de senso comum. Eu não sei se é de pesquisa mesmo. Boa pergunta, Marcelo. Depende por que a gente faz a análise de normalidade. A gente faz a análise de normalidade para ver se os nossos dados eles seguem os pré-requisitos, eles estão de acordo com os pré-requisitos de determinado teste. Então aqui a gente vai fazer uma análise de variância e um teste de médias. Então eu estou fazendo para todo o conjunto de dados, é um conjunto de dados pequenos. Então aqui eu posso optar por... Se eu for fazer para um tratamento, veja que um tratamento meu tem 5. Tem um N igual a 5. Se eu for pegar para um tratamento... Olha aqui o tratamento A. São 5. Imagina que tem um tratamento e tem 3 repetições. Vocês não têm? Aposto que algum de vocês tem algum tratamento aí com 3 repetições a campo. Tu nunca vai ter uma aderência, normalidade ou homocedaticidade aqui. Então, se justifica fazer para tratamentos quando tu tem um tratamento com um N grande. Aí vamos dizer um N grande, sei lá, 20, 30, daí para cima. Então, aí tudo bem tu fazer para verificar como que está o teu tratamento. Mas, como eu quero trabalhar com uma análise de variância, que é um teste de ANOVA que a gente vai fazer aqui, e um teste de comparação múltipla de médias, aí eu vou trabalhar com todo o conjunto. É isso que me interessa. É o conjunto de dados que eu estou analisando. Sim, mas, por exemplo, eu ainda estou pensando na questão das camadas agora. Tá. Se você tem tratamento, e aí você tem 6, 7 camadas, em tese. Então, você tem... se você tem 3 repetições, então 3 vezes 7 daria 21. Uhum. Seria possível ainda assim fazer... Aí, no caso, seria possível fazer o teste de normalidade para esse tratamento, considerando por tratamento e as camadas dele, ou inclui tudo e com todas as camadas, ou faz por tratamento, por camada. Não, tu vai fazer por camada, nesse caso, porque se tu incluir todas as camadas, tu tá ferindo não o princípio da normalidade. Ele até pode mostrar a normalidade dos dados, mas tu vai estar ferindo o princípio de independência das amostras. Por isso que eu acabei de comentar. Então aí o problema nesse caso, não sei se eu estou sendo claro, mas ele não está na normalidade, ele está na independência dos dados. Ele está num outro requisito. Entendeu? Claro, pode ser que tu faça de todos os dados e dê normal, mesmo tu incluindo camadas diferentes. Ele mostra que os dados são homocedásticos. E é o tipo de análise assim, como várias outras, só vai ficar sabendo como que tu fez, ou se tu incluiu tudo ou não incluiu tudo, quem fez. Dificilmente, mas olha, muito dificilmente,
o teu orientador ou um revisor vai pegar a tua análise ali e, a não ser que tu coloque, sei lá, a saída do teu dado e como que tu fez. Mas tu não vai conseguir olhar um resultado da análise de variância, um resultado do teste de média e dizer, não, aqui tu incluiu a análise de normalidade colocando... Não tem como saber, a não ser que tu conte. Então é o tipo de decisão que fica só com quem executou. A não ser, como eu falei, que tu mostre o código para alguém. Porque o que vai acontecer? O teu orientador vai dizer, mas tu fez o teste de normalidade? Eu não fiz e deu normal. Se tu não mostrar os dados para ele, ele não vai ver se tu fez com as camadas ou não. Então isso aqui fica muito mais interno para quem faz a análise do que algo que a gente consiga enxergar depois, olhando a análise da variância ou olhando o teste de médias. Então a gente faz para... De novo, eu estou mostrando para vocês assim o roteiro padrão, né? Falo para vocês sem nenhum medo de errar que muitos trabalhos que estão aí publicados não fazem esses testes, nem o teste de normalidade, nem o teste da homocidasticidade. Tem muito trabalho em revista boa que não faz isso. Algumas revistas hoje já começam a pedir um pouco mais de informações, se fez os testes e tal, mas tem muito trabalho que é publicado sem fazer essa análise. Muito bem. Então, voltando aqui, tem para fazer os testes da homocidasticidade, então eu também crio um modelo aqui, modelo dos resíduos, e plotei aqui. Tem esse aqui também um método gráfico para a gente avaliar a homocidasticidade. A gente olha e não entende nada que está ali, tá? Mas o que eu vou ver aqui? O que é a homocidasticidade? Então aqui eu tenho os resíduos, né? Aqui estão vendo aqui, ó, resíduos. O que eu tenho que ver? Se os resíduos eles estão distribuídos igualmente em torno desse zero. Então isso que é a homocidasticidade. A homocidasticidade é como que os resíduos se distribuem. Se eu tenho, por exemplo, não consigo desenhar aqui na tela, mas imagine um funil aqui, ó, fazendo isso e fazendo isso. Normalmente dados que não são homocidásticos, eles têm esse comportamento. Eles têm dados que se dispersam muito em um lado e se concentram muito em outro. E aí pode ser dispersos aqui, pode ser um funil para esse lado também, abrindo ou fechando. Então, quando nós temos dados aqui que eles se distribuem, ó, eles estão bem distribuídos, né? Tem aqui, eles não lembram um funil ou não lembram um lugar que fique... num canto ele está bem concentrado e no outro ele está bem disperso. Então, esse aqui é um exemplo de dados que eles são homocidásticos. Ou, aparentemente, numa primeira visão, eles tendem a ser homocidásticos. Então, esse é um método gráfico. Aqui tem outro método gráfico. Aqui tem outro método que eu também consigo ver. Eu mandei ele criar uma janela a mais, por isso. Aqui são outras maneiras, então, também. Eu estou vendo, no da esquerda e no da direita, eu estou vendo a dispersão. Então, como essa linha vermelha está meio que indo e voltando, ela não vai para um lado e não vai para o outro. Então, por exemplo, não está crescente e não está decrescente, tanto aqui como aqui. E aqui vocês vejam, tem a linha do zero e os resíduos, ó. Os resíduos eles estão dispersos, ó. Então isso também quer dizer que os dados não são homocidásticos. Aliás, que eles são homocidásticos, eles não são heterocidásticos. E aqui eu tenho a normal QQ, então são os resíduos padronizados. Aí eu tenho os resíduos também bem próximos, se distribuindo relativamente próximos dessa linha aqui. Então isso também mostra que existe homocidasticidade nos dados, ou seja, os dados eles têm variâncias homogêneas ao longo de toda a sua distribuição. Então aqui tem a interpretação de cada um, depois vocês podem ler, não vou
E aqui tem o teste de Bartlett, que ele é uma forma numérica também de fazer essa avaliação. Então aqui o teste de Bartlett, o p-valor dele deu 0,1, e aí quando o valor for superior a 0,5, eu coloquei aqui a interpretação, né, as variâncias são consideradas homogêneas, ou seja, os dados são homocedásticos. Então aqui pela análise de P, ele não seria homocedástico, mas pela análise gráfica a gente viu que não tem nenhuma tendência muito forte para quebrar a homocedaticidade. Então a gente pode seguir com a análise, não teria nenhum grande problema aqui. E aí aqui eu faço a análise da variância, crio, aqui o que eu estou fazendo, estou gerando um objeto, a nova, usando a função AOV, então isso aqui é uma função, onde eu tenho a produção, e aí eu estou especificando, né, o modelo, produção em função do tratamento. Então, aonde que ele vai buscar esse prod e trat? Então, eu estou dizendo para ele, produção, prod, em função de trat. E aí eu tenho que informar da onde que vem os dados. Então, eu estou dizendo data igual o objeto que eu criei lá, que é o objeto dados. Então, eu criei esse objeto chamado ANOVA, e aí eu só peço o summary da ANOVA. Então, aqui ele me dá uma análise da ANOVA, que eu acho que todos vocês já viram. Então, eu tenho os graus de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio, e o valor de f, e aí que ele joga para uma... Deixa eu tentar fazer de novo esse momento, só para ficar mais bonitinho. Aqui. Então, aqui tem os tratamentos, os resíduos. Então, o tratamento é a variável que eu estou analisando, né? E aqui a única coisa que vai me interessar é o valor de P. Então, o valor de P é 0.00052. E aí ele bota 3 asteriscos aqui, então ele diz que, a gente vê pela significância aqui, que é um valor menor do que 0.001. Então, com certeza tem alguém dentro desses tratamentos que é diferente. Então, como eu tenho, aqui nos meus dados eu tenho tratamento A, B, C, D, E, então eu tenho 5 tratamentos. A nova, vocês lembram lá qual é a H0 da nova? Quem que lembra? Não? Vamos colocar aqui. É haver diferença entre os tratamentos? Sim, mas que diferença que a gente vê? O que a gente está testando, tu lembra? É o efeito dos tratamentos, não? Uhum. Qual o efeito? Todo teste todo teste ele testa alguma coisa, né? No caso da estatística, todo teste ele testa uma hipótese. No caso da nova, é essa que eu escrevi aqui, ó. A H0 da nova, sempre, em qualquer situação, ela vai testar a H0, ela, por padrão na estatística, ela é uma igualdade. Então, no caso da nova, ela está testando a afirmação, toda hipótese é uma afirmação, vocês também aprenderam isso. A hipótese H0 da nova é que todos os tratamentos são iguais. Então, ou seja, o T1 é igual ao T2, igual ao T3, igual ao T4. Isso significa que se esse valor aqui for um valor maior que 0, e aí a gente vai escolher um valor de alfa, né? Por exemplo, 0.05, que é o tipo de erro 1. Então, quando esse valor aqui for maior do que 0.05, a gente confirma H0. Ou seja, os tratamentos são numericamente iguais. Então, se eu tiver aqui, eu estou avaliando a produtividade, por exemplo. Então, eu vou dizer que a produtividade ela é igual se o valor do PDF aqui for maior do que 0.05. Aqui, no caso, ele é bem menor, né? Então, eu confirmo H0? Não, né? Eu estou negando H0. Então, eu estou com um valor bem menor do que 0.05.
Veja lá, estou com 5,2 vezes 10 na menos 8. Então, um valor bem pequeno. Então, eu refutei o H0. Eu refutei a hipótese de que os tratamentos são iguais. Aí aqui tem uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Tá, mas e qual o tratamento, que na verdade é que eu quero saber, qual é o tratamento que produziu mais? Aí agora a gente faz o teste de média, não é? Exatamente. E eu não poderia parar por aqui em algum caso? Parar na análise de F? O que tu quer dizer com isso, Marcela? Se tivesse 2 tratamentos, no caso, você já consegue definir que é uma diferença. Mas quando tem 2 tratamentos, não tem que fazer o teste T? Boa pergunta, Cícero. Vou responder as duas. Sim, na verdade, a nova é o teste F, né? A nova a gente faz o teste F. É o teste que a gente faz durante a análise da variância. Eu poderia dizer que 2 tratamentos são diferentes pelo teste F, mas ele não é um teste muito rigoroso para separar tratamentos. É por isso que, mesmo que eu tenha 2 tratamentos, é comum a gente ver, além da análise da variância, a gente ver algum outro teste de comparação de médias, como, por exemplo, o teste que o Cícero citou, que é o teste T. O teste T também é um teste bem pouco rigoroso, então, tanto que vocês não veem ele tanto em análise de experimentos. Normalmente a gente opta por testes mais rigorosos. Por exemplo, para comparar tratamentos, a gente usa muito o teste de Tukey, que é um teste bem mais rigoroso, que separa os tratamentos 2 a 2. Certo? E aí aqui eu deixei para vocês 2 formas de fazer a separação de médias. Então, uma utilizando a função Tukey HSD, que é do pacote Stats, que é um pacote que vem na instalação básica do R, onde ele retorna o que ele usou, né, como que ele fez. Então, a produtividade em função do tratamento, data, dados. Usei o ANOVA, né? E aí aqui ele dá a diferença pelo valor, o delta de Tukey, né? E aí o valor mínimo, o valor máximo e o valor de P ajustado para dizer quem é diferente de quem. Então aqui ele faz B contra o A, C contra A, D contra A, que é como o Tukey faz, né? O Tukey ele sempre faz uma média contra a outra. Essa é a análise de Tukey. Outra forma que eu acho um pouquinho mais bonita é a gente fazer utilizando a função exp10, que vem de Experimental Design, então desenho experimental, .pt, que é em português. Não é porque foi feito pelo PT, não se preocupe. Podem usar se vocês forem de direita ou de esquerda. É um pacote de análise estatística, bem tranquilo. Então ele dá essa saída aqui, que é uma saída que eu acho bem mais elegante do que a anterior. Então vocês vejam aqui, quando eu utilizei essa função DIC, que está lá no pacote exp10, Experimental Design, ele me dá como retorno isso aqui, quadro da análise de variância. Então ele faz a análise de variância, vira um valor muito próximo daquele outro. Quanto que tinha dado? 5.2 quando a gente fez usando a função nova. 5.2 vezes 10 na menos 8. Aqui ele deu 5.2 também, vezes 10 na menos 8. Então vejam que retorna o mesmo valor, né? E aqui eu falei, depois vamos para a função. Então aqui ele deu o quadro da nova, o CV do experimento. Perdão. Oi? Só retornando um pouco, ali em cima tem significância igual a 0,5, não seria 0,05? Sim, boa. Eu posso voltar aqui no final, que daí eu vou falar de todas das informações que eu passo aqui. Claro. Não, mas eu vou voltar, não preciso me lembrar. Então aqui ele dá o quadro de variância, isso aqui é uma saída padrão desse pacote, vai dar o CV,
E aqui ele já dá um teste de normalidade dos resíduos, o valor de P 0,2. De acordo com o teste de Shapiro, a 5% os resíduos podem ser considerados normais. Então esse aqui é legal porque eu digo que ele é a prova de esquecimento, porque amanhã vocês já não vão mais saber como interpretar o Shapiro. Hoje já vão tomar uma janta, comer um lanche, depois do lanche, depois da janta já não sabe mais como que interpreta. Então o bom desse pacote aqui, o que eu acho bacana nele, é que ele faz o teste de normalidade e ele já dá a análise. Então ele já está dizendo, ó, isso aqui não fui eu que escrevi, isso aqui ele faz a análise, dá o valor de P e já dá a interpretação. De acordo com o teste, a 5% os resíduos podem ser considerados normais. Homogeneidade da variância, valor de P 0,11, de acordo com o teste de Bartlett, 5%, as variâncias podem ser consideradas homogêneas. Então aqui ele usou o Bartlett, 0,11, homogêneo. E aqui ele dá as médias separadas, então ele dá o valor das médias e ele já dá os grupos. Então normalmente isso aqui é o que a gente vê, né, nas tabelas, lá nos artigos, enfim. Grupo A, grupo B e grupo C, C, C. Então o tratamento E é o que mais produz, depois o tratamento D, e ambos produzem mais que os tratamentos A, B e C, e o A, B e C não tem uma produção significativamente diferente um do outro. Então essa que é a análise. Então vocês vejam, na verdade, só com toda a análise estatística, então tudo que a gente falou, ela pode ser resumida nisso aqui, 3 linhas. Se vocês aumentarem a tela, vira 2, quer ver? Ó, pronto, 2. Então aqui deu 2 linhas de código, que vocês quiserem dá para deixar em uma só também. Fazer toda a análise, e aí como eu falei, eu não me lembro se acho que foi não me lembro quem que perguntou. Eu tenho que fazer isso para cada variável. Então aqui, agora então, indo nisso que o Cícero falou, vocês vejam o seguinte, aqui eu tenho a função dic, eu tenho que informar para ele o que eu quero comparar. Então eu vou comparar o primeiro campo, né? O primeiro campo que eu tenho que informar é quais são os dados que eu quero comparar, que são os dados de produção, os dados dos tratamentos, né? Então eu venho aqui, uso dados, e daí, deixa eu escrever aqui para vocês enxergarem. Quando eu chamo os dados, ó, que é o objeto que a gente criou, se eu boto um cifrão, vocês viram que ele abre aqui, ele vai dizer quais são as colunas, porque as colunas têm nome, né? Lá no meu data frame dados, que é esse aqui, ó. Então ele vai abrir o nome das colunas, para eu saber qual é a estrutura. Então quando eu coloco o cifrão aqui, ó, vocês viram que ele colocou trat, rep e prod. Então o primeiro campo que eu vou entrar ali é o tratamentos. Então isso é para essa função dic. Aí na segunda são os dados de produtividade, então aqui é a variável. Então primeiro os tratamentos, depois a variável que eu quero analisar, e aqui que eu mudaria. Eu acho, não sei se foi a Marcela Tamis perguntou, mas tem que ter vários arquivos. Não, tu pode ter um único arquivo, como o Rafael falou, só que aí imagine que aqui eu tenho mais um monte de coluna. Então o que eu vou ter que fazer é fazer isso aqui várias vezes, mudando só esse campo aqui. Ó. Ok? Então eu só mudo esse campo aqui. Então aqui em vez de prod eu posso ter P, posso ter K, posso ter NA, depende da variável que eu estou analisando. A dúvida que eu tenho, professor, é que o tratamento é um fator, certo? Uhum. E quando eu tenho camada, a camada também passa a ser um fator. Eu tenho colunas que são as variáveis, tudo que eu posso avaliar, pode ser produção, pode ser fósforo, como o senhor falou. Mas quando eu tenho mais de um fator envolvido, que pode ser tratamento, pode ser camadas, pode ser outras coisas, como é que eu coloco esses outros fatores aí dentro? Perfeito, boa pergunta, Tamires. Aí tu não vai usar essa análise aqui, porque aqui a gente está analisando um dic,
E o que tu está me perguntando é como fazer a análise de um experimento fatorial. Então, para experimentos fatoriais, a gente usa um código um pouquinho diferente. A gente não vai usar essa função dic aqui. A gente vai usar uma outra função que ela é específica para análise de experimentos fatoriais. Aí, nessa outra função, tu vai ter os campos onde tu vai especificar qual é o fator que tu está analisando. Aí sim, lá tem espaço para tu colocar o conjunto de dados, os tratamentos, fator 1 e fator 2. Então ali tu vai entrar 2 vezes. De fato, aqui tu não consegue, porque aqui tu está analisando um único fator, uma única variável. Aí nesse caso são experimentos fatoriais. Aí eu posso ter vários tipos de fatoriais, né? Fatorial 2x2, 2x3, 3x3, 3x4, 4x4. Depende de quantos níveis de fatores eu tenho. Sim, tá de certo. quantos fatores e quantos níveis em cada fator. A gente vai ver isso também, a gente vai fazer essa análise. Tá. Mas, de fato, aqui não tem como colocar isso. Esse aqui é o mais simples possível, é o cenário mais tranquilo. Fala, Rafael. Professor, lá no teste de homocidasticidade, você tinha escrito na interpretação que se o valor retornado for superior a 0,5, as variâncias seriam consideradas homogêneas. Mas então, na verdade, não é 0,5, seria 0,05. 0,05. Ok. Eu fiquei em dúvida quando rodamos os dados. Não, é 0,05 porque aí é 5%, né? 0,5 Sim, seria sim. 50%. Tá escrito Não, no texto lá, isso? Tá no texto, tava como 0,5. Tá, então corrijam no arquivo de vocês aí, por favor. Depois eu vou corrigir aqui no meu. Essa me passou. Tranquilo. Isso às vezes passa esse tipo de coisa, mas 0,05 significa o alfa, né, que é o erro tipo 1 de 5%, que é um valor que a gente normalmente usa. Aí aqui tem outras... Então aqui eu coloquei o tratamento, a variável que eu estou analisando. Aqui eu preciso dizer se é quali ou quanti. Então aqui eu coloquei quali igual a t, quali igual a true, verdade, né? Verdadeiro. Então eu estou dizendo que os meus tratamentos são qualitativos. Então não é um tratamento quantitativo, não estou trabalhando, por exemplo, com doses aqui. Aí aqui eu estou fazendo o teste de Bartlett, né? Pedi para ele fazer o teste de Bartlett, análise das variâncias. A comparação de médias, eu pedi para ele fazer por Tukey. Especifiquei o grau de significância aqui, 0,05, e a significância de t, 0,05. Aqui só para... acho que o Cícero tinha me chamado a atenção, né? Cometi o mesmo erro que o Rafael acabou de comentar, cometi aqui. Eu coloquei 0,5, né? Então, 0,5 aí vai dar sempre diferente, vai ser uma maravilha. Mas vejam como aqui eu coloquei agora sim 0,05, né? Que é a 5% de erro, tanto o F. Vejam que aqui eu posso especificar o valor de F, que é o que vai me retornar lá na nova, ó, que é esse valor aqui, ó, tá? Então o valor de F como o valor de... Deixa eu esticar aqui para enxergar melhor. Como o valor de... a significância do valor de t, que é o valor que ele vai usar no teste que eu especificar aqui, que no caso foi Tukey. Então são as opções que eu tenho no método de comparação. Tem outros métodos de comparação também. Como que a gente faz para descobrir, não, mas eu não quero usar Tukey, quero usar algum outro. Então eu vou lá e vou procurar a função dic. Então aqui ó, tá a função dic, como eu uso ela, os argumentos, né, ó, tratamento, resp, que é o vetor numérico ou complexo contendo a variável resposta, que é o que eu quero analisar, quali e mcomp. Então, ó, permite escolher o teste de comparação múltipla. O default é o teste de Tukey. O que ele quer dizer com default, o teste de Tukey? Se eu apagar essa parte aqui,
ele vai rodar da mesma forma. Quer ver? Ele vai fazer a comparação. Ó, viram que ficou igual? Ó? Teste de TUC, só que eu não especifiquei aqui o TUC. Então ele está dizendo aqui na função que o default, ó, o default é o teste de TUC. Então quando não especificar, ele vai usar o TUC. Eu gosto, mesmo quando não é necessário, por exemplo aqui, eu gosto de deixar ali no código para eu saber primeiro o que eu usei e segundo, saber que eu posso modificar esse parâmetro. Então, esse é um dos motivos de por que eu uso R. Porque a gente consegue explicitar tudo. Tu passou esse teu código para alguém vai saber como que tu fez a tua análise. Tu vai pegar, teu orientador vai dizer, tá, agora deixa eu ver, me manda o teu código e os teus dados para eu ver como que tá a tua análise. Então, esse é um dos princípios da ciência, né, que é a replicabilidade. Então, tu pode replicar os teus dados e tu pode deixar que alguém confira os teus dados. E aí aqui, ó, contudo, tem outras opções. O teste LSD, que é Least Square Distance, que é o mais simples de todos. O LSDB, o Duncan, SNK, Scott Knott, comparações por Bootstrap, Kalinske e Korsten, que é baseado na distribuição F. Então ele te dá outras opções de teste de comparação de médias. Eu passei um texto também sobre os testes de médias para vocês, eu acho, nas leituras ali, né? Então, basicamente é isso. Aqui corrigi o problema, Cícero, que tu tinha chamado a atenção, muito obrigado. Corrijam lá no script de vocês também, aqui onde está 0.5, coloque em 0.05. Se vocês não colocarem nada aqui, ó, isso aqui também não precisa aparecer. Se vocês colocarem não colocarem o 0.05, vocês vão ver que ele vai usar exatamente esse valor. Quer ver? Aqui, ó, SIG-T e SIG-F. SIG-T, significância ser adotada pelo teste de comparação múltiplas. O default é 5%. Então, se vocês não colocarem nada, ele automaticamente vai colocar 0.05. SIG-F, significância ser adotada pelo TST-F da ANOVA. O default é 5%. Então, também, se não colocarem nada, ele vai usar. Então, aqui, só que tem alguns testes, por exemplo, o pessoal da micro, às vezes fazem ambientes muito controlados, consegue trabalhar com valores de 0.01. Então, dependendo do campo de análise, a gente pode usar 1% de significância aqui. O que nem sempre precisa, porque normalmente o que o pessoal tem colocado? É bem comum começar a aparecer nos trabalhos o valor de P. Então, ao invés de tu colocar as letrinhas ali, tem alguns trabalhos que já vão ver o valor de P, comparação de médias e o valor de P, dizendo se elas são diferentes ou não uma da outra. Mas... Ricardo, mais uma pergunta. Diga. Como é que eu faço para ter o valor de diferença mínima significativa entre as médias? Tá aqui, ó. Se tu usar... Deixa eu subir aqui. Ó. Quando tu usa se tu usar esse chunk aqui, ó, tu fez aquele objeto, a nova, né? E aí tu usa o TUC e HSD, que é uma função lá do pacote básico, pacote stats, que é um pacote de estatística básica que vem no R. Ele vai te dar esses valores. Aqui a diferença entre elas, o menor valor, o maior valor e o P ajustado. Então, tu pode extrair daqui. Seria o primeiro?